Bom, a ideia de hoje é que a gente possa comentar um pouco da nossa visão de SaaS e como a gente integra os nossos produtos, toda a parte de controle e como essa arquitetura tem se tornado cada dia mais presente no nosso dia a dia. Beleza. Bom, Opa! não acelera não, vamos lá. Vamos lá. Bom, o que impulsionou realmente o SaaS aqui no mundo, né, foi realmente o Covid, né? Empurrou todo mundo para trabalhar para casa, a gente teve que mudar realmente a maneira como nós trabalhamos hoje, né? Então, a partir de março desse ano, com o Covid, foi realmente, a partir de agora, o pessoal trabalhar de casa, a gente vai ter que trabalhar de uma maneira distribuída, a gente não precisa mais estar no escritório para trabalhar, né? Então, esse é um conceito que muitas empresas ainda não tinham da maneira que foi, né? A gente tem praticamente a maioria dos nossos clientes com conectividade via VPN, né, para as aplicações, para os data centers, mas da maneira que foi massiva, realmente não existia antes, né? Algum outro cliente que realmente tinha o home office para todos os funcionários ou para grande parte, mas assim massiva como foi a partir de março, realmente foi o Covid que deu esse impulso aí para a gente poder trabalhar de casa, né? E, bom, arquitetura de segurança é o que faz você pensar sempre em como você vai proteger o negócio, né? Isso não pode mudar, né? Vamos apenas mudar aí a maneira como pensar melhor essa arquitetura. Então, o SASE também trouxe isso. Como é que eu vou mudar a partir de agora que eu não tenho mais meu usuário aqui dentro da minha empresa, aqui dentro da matriz, né? Então, pensando aí numa maneira tradicional de fazer segurança, maneira como a maioria das empresas, né, ainda operam, né, hoje, você consegue imaginar aí um ponto central, matriz, um data center, enfim, você consegue imaginar aquele ponto central, né? Mudanças de alguns serviços, então, a partir do momento que já entrou e-mail, por exemplo, que acho que foi o primeiro grande serviço a ser utilizado aí de forma massiva pelas empresas, né? Já existiam algumas aplicações SaaS, mas acho que assim, o e-mail realmente foi quando o pessoal começou realmente a mudar o conceito para a nuvem, né? Levar os serviços para a nuvem. E aí a gente já começa a pensar como é que vai ser esse mundo, né? Então, hoje a necessidade realmente ela é de prover o acesso à informação para o usuário onde quer que ele esteja, né? Então, com o dispositivo que ele estiver em mãos, né? As aplicações migrando e rápido aí para plataformas de serviço em nuvem, mudança drástica nesse ano de como os usuários trabalham, usuários que não estão mais nos escritórios, eles precisam consumir essas aplicações de onde quer que eles estejam, se está em casa, se está, sei lá, no sítio, né? Porque não dá para falar se ele está no hotel, se ele está no café, porque esses pontos já, durante esses meses, não são mais tão realistas, né? Pode ser realista para o próximo ano, mas não tem sido. Então, é onde ele está, né? Então, e até a mudança de que algumas empresas já aderiram ao home office 100% para o resto da vida, né? Então, a mudança está sendo muito grande. Pensando no lado da economia, é um ponto que é muito importante para as empresas, né? Então, empresas que já não têm mais os escritórios tradicionais, né? Somente pontos remotos, ela já não precisa mais daquela conectividade MPLS para o data center central. Ele consegue ter também, de um lado, a economia, né, nos pontos que ele não precisa mais atender, né? E eu nem preciso dizer que isso daí também, né, para gerenciamento de toda essa complexidade que é um mundo, né, distribuído, ela pode gerar uma dor de cabeça. Isso é só mais uma camada complexa em cima de segurança e gerenciamento, né? Pensando aí hoje em termos de TI, são utilizados diversos produtos pontuais para resolver diferentes desafios
o que causa aí uma inconsistência quando pensamos na segurança de proteção de dados, usuários, aplicações, os ataques que não param de crescer a cada dia, à medida que a gente moveu esse povo para casa, né? Então, comparado com aquela, volta os slides, Eric, por favor. Comparado com aquela segurança tradicional que a gente tinha dentro do data center, né? Ou dentro da matriz, e até mesmo das filiais, a segurança que a gente construiu durante os anos, é uma diferença enorme, né? Então, parando aí para pensar, você se lembra da última vez que você alterou uma senha do seu modem, da sua rede Wi-Fi, né? Então, são coisas simples, mas que muitas vezes a gente passa despercebido no nosso dia a dia, né? Tá? Agora, vamos em frente. Como hoje as empresas estão aí super distribuídas, né? E a ideia é o quê? Prover segurança para tudo isso, né? Então, com certeza vocês devem ter aí diversos produtos para proteção em cada segmento que vocês estão vendo aí dentro desses itens, né? Então, isso é certeza, né? A gente olhando aqui, a gente consegue ver diversos nomes conhecidos aí no mundo, né? Diversos buzzwords que a gente usa por conta do mercado, né? E vocês vão atrás disso, vocês precisam prover segurança, não tem jeito, né? É o nosso mundo, né? Então, com certeza tem empresas aqui também que vão ter mais do que somente esses itens aqui, utilizando hoje, né? Mas no final, a ideia principal, o que é? É prover segurança, não tem jeito. Esse é o nosso mundo, é o que a gente faz aí para viver, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, né? Para juntar tudo aquilo numa solução para ela que seja bem simples, né? Ela tem que ser uma solução que ela consiga escalar da maneira que a empresa vai crescendo, ela tem que ser uma solução de fácil gerenciamento, ela tem que ser uma solução que vai fornecer tudo aquilo que aqueles produtos todos juntos prometem, né? Então, a ideia é o quê? Você ter uma interface simples de gerenciamento e com diversas soluções de segurança trabalhando em conjunto e não mais separadas como era anteriormente. Tá? A ideia é o quê? É unificar os produtos para facilitar o gerenciamento, né? Então, trazer visibilidade e o principal de todos, segurança, né? E por que o SaaS que é a palavra da moda hoje? Porque as empresas de todos os tamanhos aí estão procurando entender para mudar para SaaS, né? Por quê? Porque a ideia é mover a segurança, a conectividade para o mais perto possível de onde realmente o problema acontece. E onde que ele realmente acontece? Que é no usuário, não tem jeito, né? E desta forma, aí a gente vai ter o quê? A gente vai querer o quê? A gente vai querer proteger os usuários remotos, os escritórios, conectividade segura para aplicações, consolidar a rede de segurança, né? Não trabalhar de forma isolada e consumir segurança como serviço, né? E realmente hoje é o principal ponto que a gente tem conversado com as empresas hoje é o SaaS, né? E isso tem motivos óbvios por que a gente anda conversando tanto e por que as empresas estão atrás do SaaS, né? As empresas estão tentando entender que precisam consolidar a rede de segurança, né? Como eu disse antes, cada dia mais, com esses ambientes que realmente eles estão distribuídos, precisa também de um gerenciamento, né? Único, um gerenciamento que vai te prover visibilidade, realmente, né? Do que está acontecendo com todos esses usuários que estão remotos, né? E o que está acontecendo também com as suas aplicações, quem está acessando ela, né? Então, o SaaS é um conceito. Como você faz para o SaaS funcionar bem para a sua empresa, né? Para funcionar de uma maneira que o gerenciamento de segurança seja mais seguro e eficiente, né? Então, aqui tem 5 princípios aí que a gente listou, né? Para discutir sobre isso. Segurança inviolável, né? O SaaS se refere a acesso seguro, basicamente, né? Secure Access Service Edge.
Então, ele tem um componente de acesso, mas que também tem segurança. Não é porque é uma nova tendência que você deve pegar o primeiro SaaS que te aparecer na frente, porque não é essa a ideia, né? Sim. Até aproveitando um pouquinho, Falk, nessa linha, né? Eu fiz aqui para a gente um painelzinho para conhecer um pouco mais vocês, né? Vocês já tinham ouvido falar da arquitetura SaaS? E aí, vocês podem ir, por favor, nesse site www.mente.com e colocar esse código, por favor, 5003647, só para a gente conhecer um pouquinho, se você já tinha ouvido falar da arquitetura SaaS, se alguma vez vocês já trabalharam. Então, vocês podem ir nesse link e a gente vai ver um pouquinho do que vocês já conhecem, se acham que é um produto. Ó, já tem. A gente tá ficando equiparado aqui, quase 6 pessoas já responderam aqui, 9, 10 pessoas. O pessoal está um pouco tímido. Ó, tá uma batalha acirrada aqui, ó. 13 pessoas, a maioria não ouviu falar ainda. Certo. Acho que a maioria já respondeu, né? Não, ainda tem bastante gente para responder ainda. Olhando aqui a quantidade de pessoas que estão participando, ainda tem muita gente para responder. Mas vamos lá. Certo, mas aqui dá para perceber que uma parte ainda não tinha ouvido falar da arquitetura. Sim. Ou às vezes tem um conflito em saber se é uma arquitetura. Eu vou deixar rolando uma pesquisa aqui do lado e depois eu mostro o resultado. Boa. Pode mandar bala. Então vamos lá, voltando aqui. Então, primeiro ponto lá, segurança inviolável, só voltando aqui que eu já estava falando aqui para não perder o fio, né? Então, realmente, né, ter segurança acima de tudo, né? Então, como eu disse, não é porque apareceu o primeiro cara falando de SaaS que você tem que comprar. Teste, entenda bem o conceito primeiro, né? Teste as soluções que vão aparecer para você entender o que você precisa realmente, né? Porque tem tanta coisa lá dentro que alguma coisa você vai precisar usar, né? Capacidade de prevenção, né? Então, esquecer aquela mentalidade de detecção que ainda existe em muitas empresas, né? Não é apenas identificar o usuário que está acessando a determinada aplicação, você precisa realmente de prevenção de ameaças, né? Uma outra parte é a maneira como gerenciamos segurança, né? Então, você precisa de um gerenciamento que vai te permitir criar políticas e ter a visibilidade de um ponto único, né? Zero Trust, né? Outro conceito, né? E por ser um conceito também tem que ser tratado de uma maneira específica, né? Entender o que é o Zero Trust, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de novo, e aplicar ele da melhor maneira possível, né? Para atender as necessidades do teu usuário, né? E por último, né? E talvez um dos pontos aí mais importantes é a experiência do usuário, né? A gente tem que ter realmente uma ideia de quê? De que o usuário ele é o principal alvo e com certeza ele tem que ser o cara que vai ser mais simples trabalhar com a ferramenta. Então, para ele, a experiência tem que ser de uma solução em que ele vai ter, que vai ser meio que transparente a utilização para ele de como ele tem que utilizar os serviços, e não mais alguma coisa maçante. Né? Sim, é uma ideia que ele tem que usar a solução da mesma forma que ele usa um site de internet, né? Essa aqui é a ideia para que não tenha lentidões, né? E problemas de performance, para que o usuário não fique irritado com a lentidão do sistema e comece sempre a
achar que a segurança é sempre a pedra no sapato. E com alta performance você consegue isolar isso e resolver. E aí ela vai falar, olha, vai ser simples de usar e vai ser seguro. Então não tem por que se ter objeções, né? Sim. Bom, falando um pouquinho da visão da Checkpoint de SASE, a gente tem como ideia sempre utilizar o que a gente chama de arquitetura Infinity. A arquitetura Infinity é uma arquitetura da Checkpoint, onde você consegue tocar todos os lados do seu ambiente, seja ele na nuvem, seja ele no seu data center, seja ele no seu escritório, proteção do seu endpoint, dos seus dispositivos móveis e também da parte de internet das coisas. Então, a ideia principal da arquitetura Infinity é que você possa ter isso tudo de forma integrada para quando ocorrer um ataque, por exemplo, na sua nuvem, esse ataque seja automaticamente detectado e prevenido e então possa ser compartilhado com todos os pontos da sua rede e você tratar isso de um painel único, garantindo sempre que se a ameaça ocorrer no seu endpoint, ele é bloqueado em todos os outros seus ambientes. Se a ameaça ocorrer no seu dispositivo de IoT, isso é aprendido e compartilhado com todos os seus dispositivos de data center, de escritório, de mobile, por exemplo. Então, a arquitetura Infinity, novamente, a ideia é que você tenha tudo conectado de forma segura e gerenciado de um painel único para que você possa reduzir esse gap que você tem. Para endpoint eu tenho uma solução, para data center outra, para proteger mobile outra, IoT outra, cloud e assim por diante. Com isso, o produto que vai tocar, que é a base de toda a nossa arquitetura SASE, é o CloudGuard Connect. A ideia é que você sempre tenha o usuário no centro. Então, se você precisa conectar alguma coisa, isso vai ser pelo CloudGuard Connect. Então, seu usuário remoto vai acessar, por exemplo, a sua rede corporativa. Ele vai tocar a nuvem da Checkpoint e acessa a sua rede corporativa. Vai pela nuvem da Checkpoint, acessa o seu data center, acessa seu IaaS, suas soluções SaaS vão ser protegidas, Office 365, Dropbox, por exemplo, e também se o usuário remoto quer sair direto para a internet, esse tráfego vai ser também filtrado pela nuvem da Checkpoint e então vai sair para a internet. Então, a garantia disso é que você tenha todos os seus produtos de forma protegida e garantir que isso tenha sempre o usuário como centro e um painel único. Ok? Bom, continuando, como funciona isso? A solução da Checkpoint de SASE conecta tudo de forma segura, ou seja, vai ser unificada, vai ser cerca de 11 produtos consolidados e você compra só a solução SASE, por exemplo. É feito para prevenir, como o Falk acabou de falar anteriormente. Se você deixa o atacante estar dentro da sua rede para você tirar depois, você já está perdido. Por quê? Porque dessa forma você vai ter muito esforço para tirar a ameaça de dentro da sua rede. No caso da Checkpoint, a gente trabalha com prevenção e o usuário como ponto central. A melhor experiência sempre com o usuário para que ele possa ter alta performance de segurança. Vamos falar um pouquinho de o que é unificado. Quando a gente fala de unificar, você vai ter esses 11 produtos, que são Firewall como Serviço, Secure Web Gateway, Content Awareness, proteção do e-mail, Zero Trust, tudo isso vocês vão pôr num bucket, né? Vocês vão pôr numa licença só e vão proteger tudo isso de uma só vez com a solução SASE da Checkpoint. Então, se o meu usuário está lá na casa dele tentando acessar a internet, ele não está nem conectado na VPN, mas ele precisa acessar a internet. Esse acesso vai ser protegido. Se ele vai acessar um serviço que está publicado, mas eu preciso que o usuário conecte na VPN, vá para dentro do meu data center para acessar o serviço? Não, por exemplo, ele vai publicar isso num portal da Checkpoint
e esse usuário vai acessar pela nuvem da Check Point. Então, você tira essa carga da sua rede. DNS Security, proteção no browser também, proteção no navegador é muito importante para que você tenha a prevenção contra phishing e outros problemas e garantir que isso funcione de forma tranquila. Como funciona essa questão de conectar os usuários de forma segura? A gente trabalha com, no primeiro ponto, a gente trabalha com dispositivos gerenciados e não gerenciados. Então, vai ter o dispositivo que tem um agente, por exemplo, e o dispositivo que não tem o agente, mas quer acessar uma solução do cliente de forma segura. Ou seja, você também pode proteger dispositivos mobile, né, o seu tablet, o seu celular e também toda a parte de endpoint. O usuário está com um notebook, por exemplo. O acesso seguro à internet de alta velocidade também. Ou seja, ele vai acessar isso de forma rápida e com alta velocidade. E a proteção direto no navegador. Ou seja, você vai ter a interceptação de SSL, toda a visibilidade do tráfego que sai do cliente para a internet. Quando a gente falou um pouquinho de usuário, né, de acesso remoto, e a gente também tem a solução que integra, né, com as soluções de SD-WAN, por exemplo, que faz toda a integração nativa via API com dispositivos, por exemplo, VeloCloud, Azure, Cisco. Então, você consegue prover para os seus escritórios toda a segurança através de embarcar a parte de segurança da Check Point no seu dispositivo. Então, você vai ter todo o ganho do SD-WAN com a segurança da Check Point. Então, dessa forma, você consegue ter a integração completa de acesso e segurança. Na parte de segurança de e-mail, fala aí, Falco. Tá, na parte de segurança de e-mail, por favor. Você dá uma respirada. Então, a parte de segurança de e-mail é o já conhecido CloudGuard SaaS, né? Então, é uma solução que ela já existe, né? Assim como tudo que a gente falou antes aí, que está dentro do Connect, a segurança para e-mail, ela vai ser já com o produto também da Check Point, que é o CloudGuard SaaS. Então, proteção para e-mails para ataque de phishing, que talvez seja aí o principal vetor ainda existente para levar o usuário a algum site malicioso. Proteger os seus dados aí que estão na nuvem, né, com os serviços aí, por exemplo, o OneDrive, o Dropbox, o Google Drive, proteger os dados com o DLP, né, e principalmente mesmo porque é bloquear malwares com o SandBlast, né? Então, o SandBlast ele está disponível já desde sempre, né, no SaaS, e ele é uma solução que vai complementar tudo que o Connect já oferece na parte de acesso. Tá? Eric? O gerenciamento unificado, então você vai conseguir o quê? Gerenciar todos os pontos de acesso que estão disponíveis no mundo, né? São diversos POPs espalhados pelo mundo para você poder utilizar os seus usuários, né? Conectar seus usuários. Então, esse gerenciamento, essa visibilidade, onde quer que ele esteja o seu usuário, ele vai ter uma visibilidade única e vai ter os pontos para você gerenciar e ter a mesma política, o enforcement de segurança igual em qualquer ponto onde quer que esse usuário vá se conectar. Essa visibilidade... Perdão, é que chegou atrasado aqui, pode falar. Assim como tem o gerenciamento unificado, a visibilidade é outro ponto que é muito importante, que a gente já está batendo nessa tecla há alguns anos já, né? A gente levou o Smart Event justamente para dentro do Connect para isso, para ter a facilidade e a visibilidade de entender quando tem uma ameaça realmente que foi bloqueada pelo Connect nesse caso, né? Então, o usuário ele foi
clicou em algum link malicioso, foi infectado de alguma maneira, está tentando participar de algum ataque, ou então está tendo algum problema, por exemplo, com extração de conteúdo, essa visibilidade que a gente vai ter é o que a gente já existe no Smart Event, a gente só levou ele para a nuvem. Então, você vai ter lá toda essa facilidade do Event com visibilidades ali de ataques, visibilidade de acesso. Então, toda aquela facilidade do Smart Event que quem já é cliente Checkpoint conhece, também ele existe já dentro do Connect. A parte de prevenção, é como a gente comenta, é uma parte muito importante, que a gente tem alguns pontos que a gente entende que são essenciais para quando você trabalha com soluções distribuídas. Então, o primeiro passo que a gente aqui na Checkpoint entende que é o mais importante é prevenir o conhecido. Então, o nosso serviço de SaaS vai prevenir primeiro o conhecido, ou seja, a reputação de URLs, anti-spam, toda a parte de prevenção de intrusão, antivírus, todos os tipos de ataques que são conhecidos. Depois disso, o próximo passo é a gente prevenir o que é desconhecido. Então, a nossa solução vai ter toda a parte de integração com a nuvem da Checkpoint e você vai ter todas as features de malware, de DNA de malwares, anti-ransomware, emulação de ameaças, e account takeover, tudo isso junto e embarcado na solução de SaaS que vocês vão ter. Outro ponto é o Zero Trust, como o Falk comentou anteriormente. Você vai ter a microsegmentação, gateway de segurança na nuvem, controle de aplicações, software defined network, tudo isso de forma integrada novamente na solução. Vai poder utilizar também remediações, trabalhar com proteções de compliance. Também, eu quero que meus dispositivos sejam compliance com GDPR e RIPA, por exemplo. E, por último, quando a gente fala de ambiente distribuído, a gente está falando muito de código e de API. Então, você vai ter toda a parte de análise de código estático, proteção de APIs, integrações com Terraform, por exemplo, para automatizações e tudo mais. Alguma coisa, Falk, que você queira adicionar também? Não, vamos em frente. Vamos em frente? Vamos. Pode seguir aí, então. Perdão pela... Vamos lá. 3 maneiras aí que a gente vai conseguir proteger aí os usuários, né? Dispositivos aí gerenciados, a gente vai utilizar um cliente para conectar esses usuários no Connect, tá? Então, ele vai ser um cliente, um pequeno cliente para execuções, principalmente HTTP e HTTPS. Dispositivos não gerenciados, aí, principalmente aí para terceiros e para quem está no home office, né? Então, a gente consegue disponibilizar também para quem não é o funcionário e não precisa ter esse controle, vamos dizer assim, específico de navegação e tal, mas que precisa ter acesso às aplicações, a gente consegue também disponibilizar o acesso a essas aplicações para aquele cara que você não tem controle sobre o endpoint dele, tá? E o terceiro item, proteção no navegador, né? Colocar a proteção no navegador do usuário. Para quê? Para proteger contra arquivos maliciosos que venham a fazer download pela internet, utilizando, por exemplo, o Thread Extraction, clicar em links maliciosos e aí proteção para ele lá do anti-phishing, que também já é conhecido, e para quem usa o endpoint da Checkpoint já disponível também, ele já tem essa opção e já conhece também esse produto. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles aí um pouquinho para frente. Então, Eric. Sim. Bom, a parte de dispositivos gerenciados, a gente disponibiliza um agente leve para que você possa instalar, por exemplo, nos seus dispositivos móveis, nos seus endpoints. Aqui já respondendo a pergunta que tem aqui no chat, sim, em relação aos sistemas operacionais que a gente suporta no momento,
a gente suporta macOS, né? iOS, Android e Windows. Em relação ao Linux, está no roadmap, a gente tem que verificar, mas principalmente quando a gente fala de usuários remotos, a gente está falando de sistemas operacionais mais comuns inicialmente, né? A grande demanda. Como a gente comentou, é um cliente de VPN leve que você vai ter, e esse cliente, ele essencialmente vai fazer a conexão do usuário final para a nuvem da Checkpoint e mandar o tráfego para ser escaneado. Isso vai ser parte realizada na nuvem, parte realizada localmente, de forma que não afete a performance do endpoint que o cliente está usando. Então, você vai ter checagem de postura do dispositivo, ou seja, está compliance de acordo com as regras que eu defini previamente. A solução vai ser única para proteção de e-mail e web, ou seja, vai proteger também toda a sua parte de e-mail e web. E também trabalhando com dispositivos não gerenciados, que é aquele caso, olha, eu tenho um dispositivo que quer acessar, mas ele não tem um agente leve. Para isso, a gente trabalha com acesso pelo navegador. E aí a gente tem política de granular, no caso de Zero Trust, e também o acesso seguro sempre baseado na postura e conformidade do dispositivo. Com isso, a gente consegue conectar de qualquer dispositivo, seja ele com agente ou sem agente, a todas as aplicações usando o navegador. É tão fácil quanto conectar a uma plataforma SaaS. Então, você vai, por exemplo, ver essa tela, você vai clicar no seu Elasticsearch, no seu GitLab, por exemplo, você vai acessar o seu RDP, o seu SSH, tudo isso de forma simples e rápida. E como funciona essa arquitetura para acesso sem agente? Vocês têm a controller, o gateway. Então, como vai funcionar tudo isso? Você vai ter o portal do usuário. E esse portal vai te dar acesso, vai enviar para a nuvem da Checkpoint, que vai ser integrado com as suas soluções de Identity Protection, né? As suas soluções de IDP. E então, você vai ter um conector que vai ficar dentro do seu data center, dentro da sua AWS, dentro do seu VPC, na Azure ou enfim, onde você tiver os seus dispositivos. E isso tudo vai ser feito de forma que sempre o usuário vai clicar no portal ou vai conectar através de um PuTTY, de um RDP, de uma solução de banco de dados diretamente na nuvem da Checkpoint, e a Checkpoint faz essa conexão para o seu data center. Ou seja, você não tem que conectar numa VPN, por exemplo, para ter acesso aos seus dispositivos de forma segura. Tudo isso contempla os controles de MFA, por exemplo, os controles de permissões, e adicionalmente a isso, a gente também tem visibilidade forense, ou seja, todas as atividades dos usuários vão ser detalhadas, e você vai ter também vídeos das sessões RDP e SSH, e você pode ver isso a partir do log. Então, você tem gravação, trilha de auditoria completa, você consegue buscar, por exemplo, se o usuário fez um SQL XYZ, uma consulta SQL, você consegue buscar que comando que comando SSH ele lançou na linha de comando. Então, você tem essa busca bastante granular. E, por último, aqui, em relação à parte de acesso de dispositivos sem agente, você tem uma instalação que a gente chama em 3 passos. Então, Eric, eu quero integrar isso, por exemplo, com o meu data center. O que você vai fazer? Simplesmente você vai rodar esse comando em uma máquina Linux, que é o CP Connector, e esse acesso vai subir a uma maquininha, um dockerzinho bastante simples, vai conectar o seu provedor, e depois disso você vai definir... Cliquei aqui sem querer. Depois disso, você vai definir sua política de acessos. Olha, o usuário X
utilizando o meu Okta, por exemplo, não pode acessar meu banco de dados, não pode acessar, utilizando o meu ADFS, não vai acessar tais dispositivos, ou pode acessar e não pode executar X comandos. Então, você consegue ter uma flexibilidade bastante grande e a instalação bastante simplificada dos dispositivos da Checkpoint dentro do seu data center, para que você possa fazer isso de forma bastante simples e rápida. Falk, aqui com proteção de navegador aqui, que você... Sim. Bom, como eu disse lá atrás, a proteção do navegador talvez seja um dos principais pontos aí de segurança que a gente precisa ter com o usuário final, né? A gente sabe que mais por volta de 80% dos ataques, das violações, dos problemas de segurança relacionados a usuários hoje que utilizam serviços em nuvem, ela é de roubo de credencial, né? Então a gente oferece o quê? A proteção zero phishing, que a gente chama, né? Para justamente o quê? O usuário que clicar em links maliciosos, links que não são, que podem causar algum dano à máquina do usuário, ele ter essa proteção. O outro ponto é a parte do e-mail, né? Então, como a gente está integrado com o e-mail, né? Principalmente a integração com o e-mail, né? Da proteção do navegador, você vai ter aí uma dupla proteção, né? Primeiro, o malware que chega por e-mail, se passar pelo SaaS, ele vai ser limpo, né? Caso não tenha, chegue lá um e-mail malicioso com link, o usuário clicar, esse link aí ele não vai conseguir, por exemplo, colocar as credenciais, porque ele vai ser detectado como um link malicioso e ele vai, na hora, ser bloqueado, tá? Então, esse é a principal ponto aí de proteção para o browser do usuário. Certo. Bom, até respondendo uma pergunta que a gente tem aqui no Q&A, onde fica a nuvem da Checkpoint, como você está? Bom, a nossa solução, ela é, como vocês podem ver, ela é em colocation com AWS e Azure, né? E dentro do Office 365, né? Dentro da parte da Microsoft que trata o Office 365. Então, sim, a gente possui presença no Brasil, onde a AWS chega e a Azure chega, nós chegamos. Então, nós temos os POPs da AWS no Brasil, certo? Então, vocês conseguem, sim, utilizar como o ponto de presença mais próximo. O roteamento de tráfego é inteligente, ou seja, você consegue fechar vários túneis, você consegue fechar túneis de VPN de diferentes pontos no mesmo cliente, ou seja, se um cair, o outro vai estar disponível. A gente vai ter inspeção de SSL e alta velocidade por túnel. A gente suporta até 1 gigabit por segundo por túnel, com uma disponibilidade bastante alta e a latência bastante baixa, até 50 milissegundos. Os túneis, como a gente falou, a gente está dentro das principais nuvens públicas. Então, a nossa disponibilidade é de 5 noves, né? 99,999. E o acesso é global. Então, quando a gente precisa de fazer uma inspeção no e-mail de Office 365, a gente não vai perguntar para a Microsoft, a gente está literalmente dentro do data center da Microsoft e vai escanear de forma, sem dúvida, mais rápida do que uma solução que tem que se comunicar de forma externa com a Azure, por exemplo. Outro ponto que é importante quando a gente fala disso, a solução de CASB, sim, é da Checkpoint, tá? Depois eu pode explicar melhor essa questão de multi-cloud, a gente pode tratar depois. E o Forense, sim, consegue gravar a filmagem do acesso. São disponibilizados vídeos na plataforma, tá? Para que você possa acessar de forma, vamos supor, alguém acessou um SSH por X tempo, então essa gravação vai sim estar disponível na sua console assim que terminar
o acesso. Bom, sumarizando, como a gente comentou, o CloudGuard Connect vai conectar tudo e todos de forma segura, é unificado, tem todas as engines de proteção e prevenção e tem sempre o usuário como centro. Isso é o mais importante. Então, a gente tem toda a parte de prevenção, de usuário como centro, é unificado e sim, isso consegue ser bastante compreensivo. Bom, nós teremos o próximo webinar, que será 11 de novembro, quarta-feira. Vai falar de controle e visibilidade de dados usados e compartilhados na nuvem. Recomendamos que vocês participem. A gente vai falar da visão novamente da Checkpoint, como proteger tudo isso e ter visibilidade desses dados compartilhados na nuvem. Isso aí, pessoal. Bom, vou começar a responder algumas perguntas que chegaram aqui para mim. Fiquem à vontade para fazer mais perguntas. A primeira pergunta aqui é se só usa o AWS como POP. Não, tem a Azure também, tá? Então, ali como tinha no slide, a gente hoje trabalha com dois provedores de nuvem, então nossa solução ela tem toda a granularidade e redundância possível que esses próprios provedores utilizam, né? O Connect hoje você já usa ele fazendo praticamente dois túneis de cada ponto, né? Então, imaginando que você tem um escritório remoto que vai conectar no Connect, ele já abre 2 VPNs como redundância, então ele vai estar sempre redundante e trabalhando, como o Eric disse, são 5 noves, praticamente 100% do tempo. Tá? Outra pergunta. Hoje não vai ter demonstração, tá, Frank? A gente pode marcar um outro webinar mais para fazer essa demo, fazendo uma demonstração mesmo de como funciona isso, porque realmente a principal dúvida acho que seria como é que a gente consegue conectar sem a gente, né? Acho que essa é a principal questão que todo mundo quer ver como é que funciona isso. Mas basicamente a gente, como o Eric mostrou lá no slide, ele tem um conector que vai ficar no seu VPC, no seu data center. Esse conector que faz uma conexão com a nossa nuvem, tá? A partir desse ponto, o seu usuário conectou, ele vai ser validado num serviço de identificação de usuário, né? Pode ser um Azure AD, pode ser um Okta da vida, qualquer um desses de identidade. A partir do momento que ele foi identificado, é passado para a parte de controle da nuvem da Checkpoint quem você é e quais são seus acessos. Aí no portal onde você tem o acesso, já estão ali todas as aplicações publicadas que você pode acessar, ou seja, não precisa do cliente em si para você ter esse acesso dentro das aplicações que você tem no seu data center, na nuvem, enfim, qualquer um desses acessos. Uma coisa interessante, via SSH, você tem o One Time Password, o pessoal já está muito acostumado a utilizar ele, então você quer fazer um SSH para dentro de um servidor seu que está lá dentro da nuvem, no próprio portal você vai receber a senha, então você vai abrir o PUT, vou usar o PUT como exemplo, porque talvez seja um dos que todo mundo, a maioria utiliza, você vai ter o nome daquele servidor para você acessar, você vai colocar ele lá onde você vai conectar, e a partir dali já tem a senha que também vai estar no portal disponível para você copiar e colar ela na hora. Então aquela senha ela vai ser só utilizada uma vez.
Tá? E toda essa sessão aí, como o Eric também falou lá na apresentação, ela é gravada e fica disponível no log. Tá? Suporte para Windows 7, Roberto? Acho que não, hein? Atualmente a gente está trabalhando com os sistemas operacionais mais recentes, né? E a Acho que grande só o massa 10 mesmo. 8 e 10, né? Os mais atuais. Tem o Né? 8 também, bem lembrado. Né? 8 e Nem 10. lembrava mais do 8. O Windows 7, eu acho que uma vez que já saiu da questão de suporte da Microsoft, eu acho que já é mais complicado. Mas sim, é uma questão de conversa, né? Acho que é isso, então. Acho que, bom, a gente vai estar aberto sempre a contatos. Porque é home office, a empresa não tem como forçar o upgrade de máquinas particulares. Sim, mas nesse caso, Roberto... Acho que depende, desculpa te cortar, acho que depende Aham. muito, até falando da pergunta sobre o Uhum. suporte a sistema operacional obsoleto. Sim. Se ele estiver acessando sem o clientezinho, né, para fazer a Exato. verificação, aí ok, né? Então, assim, Exato. você não precisa ser intrusivo no ponto de forçar um upgrade das Sim. máquinas particulares. Agora, quando a gente está falando do clientezinho, né, para navegar, aí a gente está falando de uma máquina que ela é da empresa, né? Sim, é que teria que ver o use case especificamente, né? Mas sim, no caso de agentless, você não tem essa limitação do sistema operacional. É no browser que fica o agente, né? E tudo isso pode ser filtrado. Então não tem essa relação. Aí já também responde a do Paulo também, né, Paulo? Aí Uhum. eu acho que deu. Bom, é isso, pessoal. Mais perguntas, fiquem à vontade, pode entrar em contato com a gente. E até o próximo webinar aí no dia 11 de novembro. E assim que tiver disponível lá no Checkmates, só acessar lá para rever a apresentação. Tá? E assim que tiver também as nossas demos que a gente costuma apresentar aqui e tal, disponível para a gente mostrar como funciona essa parte sem a gente vai demonstrar também. Tá? Então, é isso aí, obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.